Conversamos agora com Charles Alcântara, que é o presidente da FENAFISCO, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Olá, Charles, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo. Prazer falar com vocês, com a TVT, é uma honra, viu? Uma alegria falar com Prazer é essa nosso, TV Charles. incrível. Prazer é nosso. E, Charles, já quero começar discutindo contigo, que você traga para a gente aí o que significa e o que essa reforma administrativa proposta pela equipe econômica de Jair Bolsonaro, se de fato for concretizada, vai impactar na vida dos trabalhadores. Bom, em primeiro lugar, eu até começaria fazendo uma observação sobre a gente considerar a PEC 32 uma reforma administrativa. A rigor, trata-se de uma reforma do Estado, das relações do Estado com a sociedade destinatária dos serviços públicos, né, da assistência. Não é uma reforma administrativa. A reforma administrativa, o Brasil já passou por diversas, inclusive a última ainda na época do governo Fernando Henrique, né, que lá na Constituição, no artigo 41, prevê a regulamentação por lei complementar do sistema de avaliação de desempenho, né? Que, aliás, esse deveria ser o esforço do Congresso brasileiro, montar um sistema de avaliação de desempenho, né? Para acabar com essa narrativa falaciosa de que o serviço público não tem avaliação de desempenho, de que a estabilidade é um privilégio, e não é privilégio para o servidor público. Estabilidade é uma garantia para a sociedade, de que o servidor público vai se submeter tão somente às leis do país, vai prestar o serviço público e não vai ficar à mercê, né, dos políticos de plantão, dos interesses fisiológicos. É isso que está por trás desta PEC 32. Não é por acaso que ela é chamada de PEC da rachadinha, e eu nem gosto muito desse nome, porque isso é carinhoso para algo que a gente sabe que é um crime, é peculato, é desvio, é usurpação, né, da coisa pública, do bem público. Então, o que se pretende com essa PEC 32, na verdade, é fragilizar por completo o Estado brasileiro, o serviço público brasileiro, e abrir uma nova fronteira de exploração, ampliar o espaço do mercado, da iniciativa privada no setor público. Então, a gente tem que repudiar, e aliás, o Brasil está cheio de exemplos, inclusive recentes, exemplos antigos e exemplos recentes, de como é importante a gente ter servidores públicos com garantia, com estabilidade. Eu queria saber de você, Charles, o quanto, na sua avaliação, esse tipo de proposta, de reforma, e também a própria defesa das privatizações, por exemplo, a gente está vendo agora a situação dos Correios, outras também privatizações que o governo Bolsonaro encampa, tem a ver com aquela falácia de que a coisa pública não funciona ou é onerosa, enfim. Pois é, está aí o SUS para desmentir o Guedes e a sua equipe econômica, esse governo. Está aí o SUS, né? Aliás, quem não se lembra que o primeiro-ministro da Saúde desse governo aí, genocida, entreguista, chamado Mandetta, primeiro-ministro da Saúde, ele defendia o desmantelamento do SUS, a construção de planos de previdência privados, que ele dizia que eram populares, a preços populares, ia desmontar o SUS, e veio a pandemia. E o ministro da Saúde passou a conceder entrevistas coletivas, até o momento que saiu, não é? Com o colete do SUS. Vocês imaginem, a sociedade brasileira imagina o que é a gente não contar com o SUS nessa pandemia terrível, com esse governo irresponsável, né? Então o SUS, apesar de a gente viver uma tragédia no Brasil, né, com mais de 500 mil vidas perdidas, essa tragédia seria muito pior não fosse o SUS. Tá? Aliás, eu quero dar um exemplo para vocês recente e entabular esse tema da reforma administrativa com outro tema fundamental, que é a reforma tributária. Né? Recentemente, agora, foi divulgada uma pesquisa realizada pela Oxfam Brasil, em parceria com o Datafolha, que aponta um dado importantíssimo e que a gente deve colocar no debate. 84% das pessoas, uma pesquisa, viu? Pesquisa presencial, realizada pelo Datafolha. 84% das pessoas, ou seja, quase 9 em 10 brasileiros defendem
a tributação dos mais ricos para financiar políticas sociais. Então, vou repetir, 84% das pessoas concordam em tributar os mais ricos para financiar políticas sociais. E tem um outro número importante, 85% das pessoas dizem que é obrigação dos governos diminuir a distância entre os mais ricos e os mais pobres. Então, nós estamos falando do fortalecimento do serviço público ao invés do desmantelamento. Ô Charles, isso que você trouxe é um ponto muito importante, porque não foi isso que o relator acabou de fazer na proposta dessa reforma, inclusive, né? E o que ficou mais evidente nessa nova proposta, incluída aí pelo relator, é que os ricos não serão afetados e o pobre cada vez mais pobre, mais afetado, né? E aí já tem um outro precedente, que é tirar, por exemplo, os incentivos ao trabalhador no que diz respeito ao Vale Alimentação e o Vale Refeição. Ou seja, o trabalhador vai ficar ainda mais debilitado caso se confirme essa proposta no Congresso, né? Sem dúvida, essa é a agenda que a sociedade brasileira reclama. Isso é apontado nessa pesquisa da Oxfam Datafolha, agora recente, né? E o relatório do relator, infelizmente, que inclusive é um colega meu do Pará, auditor fiscal do Pará, infelizmente cedeu a pressão, às pressões do mercado que gritou, né, com a proposta original, que ainda era tímida, mas ainda assim propõe a volta da tributação de lucros e dividendos. O fato é que ele cedeu, né, e conseguiu fazer um relatório em que o Estado brasileiro perde 30 bilhões, dos quais mais de 27 bilhões são perdas impostas a estados e municípios. Vejam, no momento de pandemia, isso é menos recurso ainda para a saúde, é menos recurso para a educação, é menos recurso para a infraestrutura, para a segurança pública. E aí o que fez para diminuir o prejuízo? Tirou dos mais vulneráveis. Então, a proposta de reduzir os incentivos, os benefícios para as empresas que concedem Vale Alimentação e Vale Refeição, o número é estarrecedor. Nós temos 280 mil empresas no Brasil que têm políticas de Vale Alimentação e Vale Refeição porque elas têm um desconto, um abatimento no imposto de renda. Isso beneficia mais de 22 milhões de trabalhadores. E o pior, além de penalizar os trabalhadores que dependem do Vale Alimentação, do Vale Refeição, acaba tendo um impacto ruim na economia dos bares e restaurantes, nos supermercados. Então, veja, essa proposta é absurda. A gente tem que repudiar, rejeitar e dizer o seguinte: eu participava de um seminário hoje de manhã da Fundação Perseu Abramo, do PT na Câmara e do Senado, inclusive com a presença do presidente Lula, e eu disse, né, o presidente Lula sempre ele costuma dizer que é preciso colocar o pobre no orçamento. O pobre está sendo retirado do orçamento. E eu completei, né, dizendo ao presidente, é preciso recolocar agora o pobre no orçamento e colocar o rico no sistema tributário, porque rico no Brasil não paga imposto. E Charles, desculpa Maria Tereza, pegou um gancho. Eu queria exatamente nesse que você falou, porque para os nossos telespectadores que estão nos vendo agora e para os ouvintes da Rádio Brasil Atual, quem tem mais de 30 anos vai lembrar exatamente do que eu vou falar agora. Daquele pessoal, Charles, que lá no final dos anos 90 usava muito a marmita. É o retorno da marmita, do trabalhador que tem que levar a marmita e correr o risco de não se alimentar, por exemplo, quando a marmita azedava. E aí quem tem mais de 30 anos vai saber exatamente do que a gente está falando. Porque há um bom tempo não se sabe mais o que é usar marmita por conta mesmo do Vale Refeição, do Vale Alimentação, né, que as empresas têm incentivo. Mas pelo jeito, pelo andar da carruagem, vamos voltar a um exército de pessoas usando marmita, levando marmita para o trabalho diariamente, Charles, é isso? Quem tem o que colocar na marmita, porque a situação do Brasil é dramática. Nós estamos com mais de 100 milhões de pessoas no Brasil, portanto, em estado de insegurança alimentar grave. Nós temos 20 milhões de pessoas no Brasil, vou repetir, 20 milhões, que não comeram hoje, não têm o que comer hoje, não têm o que comer amanhã, estão em estado de insegurança alimentar grave, quer dizer, são famintos, 20 milhões de pessoas. Nós estamos com 15 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Nós estamos com mais de 5 milhões de desalentados. Então a situação é muito dramática. E o que se propõe agora? Retirar uma política que incentiva a concessão
de vale-refeição e alimentação para quem ainda tem um emprego. E aí é aquela coisa, né? A empresa sem esse incentivo, obviamente, não vai manter. Porque existe a preocupação com o lucro, não é mesmo? Agora, ainda sobre essa história da tributação dos super ricos, a Fenafisco fez uma proposta, inclusive, o senhor escreveu um artigo um dia desses para o Congresso em Foco, que eu acompanho bastante o trabalho deles, tributar os super ricos para reconstruir o país. Seria a proposta aí da Fenafisco. Eu queria destrinchar um pouco isso, porque tem um outro mito, e aí eu queria que você falasse sobre isso, Charles, que é a história de que o super rico, a super fortuna, não é o carro e nem a casa própria. A gente está falando de outra coisa. Que coisa é essa? E, mais do que isso, como conseguir fazer uma reforma tributária minimamente justa? Qual seria o norte para isso? Bom, primeiro eu começaria pelo seguinte: não vai ter reforma tributária no Brasil com justiça fiscal, taxando o andar de cima, se não houver mobilização da sociedade. A própria esquerda precisa se convencer de que a reforma tributária é um tema estratégico, central para reconstruir o país. Né? Todas as experiências que deram certo no mundo, veja, capitalista. Do mundo capitalista. Não estou falando da Venezuela, como diz até o professor Eduardo Fagnani, meu companheiro, não é da Venezuela, não é de Cuba que nós estamos falando. Nós estamos falando de países capitalistas. Todos têm sistemas tributários que taxam mais a renda e o patrimônio e menos o consumo. Todos. E agora, na pandemia, está se taxando mais mesmo, até de maneira extraordinária, as grandes rendas, a grande riqueza. E o Brasil o que está fazendo é tributando ainda menos os super ricos. Então isso é inaceitável. Nós vivemos no Brasil, num país que é um dos mais desiguais do planeta. E a desigualdade de renda, a desigualdade de gênero, a desigualdade de raça. Entende? Então essa é uma agenda fundamental. Nós temos que elevar a tributação das altas rendas, da grande riqueza. Nós somos o segundo país que mais concentra renda no 1%. Mais concentra a renda no 1%. Somos o segundo país, atrás apenas do Catar, que é um país de sheiks, de emires. Então, é esse o país que a gente está vivendo. Então, como eu disse, nós temos que colocar o super rico no sistema tributário. Não dá para a gente ter essa elite endinheirada que é cobiçosa e, né, puxa ou não deixa o país crescer, como dizia o saudoso Darcy Ribeiro. Então, esse tema para nós é um tema que a gente tem que colocar na mesa. E a gente tem agora a nosso favor a opinião da sociedade que quer isto. Se a gente perguntar para as pessoas nas ruas, você concorda em taxar as altas rendas? Não é aquela, é como você falou, não é uma coisa, não é quem tem como diz o economista Eduardo Moreira, não é quem tem um Renegade na garagem, é super rico. Nós temos 60 mil pessoas no Brasil, 60 mil, isso representa 0,03% da população, que tem mais de 10 milhões de patrimônio. Esse pessoal não tem que pagar imposto sobre grandes fortunas. As rendas acima de 60 mil, olha, quem ganha 300 mil reais no Brasil paga menos imposto de renda do que a classe média, do que um professor. Então, isso a gente tem que colocar esse dedo na ferida e enfrentar esse debate com a sociedade brasileira. Agora, Charles, como fazer isso de forma didaticamente? Quando eu falo didaticamente, por quê? Porque, como você trouxe esse exemplo, o dono da quitanda, do pequeno mercado na comunidade, que tem uma oficina mecânica, quando a gente fala taxar o super rico, ele acha que é ele. Nós estamos falando de super ricos, de bilionários, de donos de helicópteros, de iate, enfim, como trabalhar didaticamente para que, de fato, toda a sociedade saiba do que a gente está falando, Charles? A gente precisa colocar os números, não é? Então, por exemplo, eu participava isso antes da pandemia, em 2019, de um debate lá na Câmara de Dirigentes, na Associação Comercial de Belo Horizonte, cheio de comerciantes lá. Né? Fui convidado para fazer um debate sobre reforma tributária em 2019, falar um pouquinho das nossas ideias da reforma tributária solidária. E aí eu perguntei para aqueles comerciantes todos, se você for montar um comércio, você quer montar um comércio num lugar onde as pessoas têm renda ou onde só tem gente miserável sem dinheiro? É claro, todos querem, né, que o seu negócio funcione num lugar onde as pessoas têm renda.
Nós somos um mercado potente, nós temos mais de quase 220 milhões de pessoas no Brasil. Nós somos um dos maiores mercados consumidores do mundo. Mas, assim, que capitalismo é esse que não quer que as pessoas tenham dinheiro no bolso para consumir, para ter renda? Que burrice é essa dos nossos empresários que não querem que as pessoas tenham dinheiro para comprar? Então, nós temos que distribuir riqueza. Quando a gente taxa um super rico, quem ganha 500 mil reais por mês... Vamos lá. Quem ganha 500 mil reais por mês gasta 500 mil reais por mês? Não gasta, não é verdade? Não. Quem ganha 500 mil reais por mês entesoura, investe na bolsa, imobiliza o recurso, porque não tem como gastar 500 mil no supermercado, né? Não tem como comprar um carro todo mês, certo? Não tem. Então, esse dinheiro da super riqueza, ele fica num estoque, ele fica fora da economia real, ele vai para a especulação. Agora, ganha 5 mil, gasta ou não gasta o seu dinheiro? Com roupa, com comida, não é verdade? Com certeza. Então, o que acontece? Quando você tributa uma alta renda que fica na especulação, você traz o dinheiro do imposto para o governo que investe em políticas sociais, constrói hospital, constrói estrada e emprega, gera emprego. Então, esse recurso ele tem que vir para a economia real. Então, nós temos que ter uma sociedade, o país tem que ser uma sociedade com o máximo de classe média possível, com as pessoas com recurso, para comprar comida, para passear, para comprar roupa. É assim que se constrói uma nação. E a tributação cumpre um papel fundamental para não permitir que o Brasil seja um país de mega milionários de um lado, um punhado de mega milionários de um lado e uma multidão de miseráveis do outro. Então, esse é o papel da tributação. Charles, queria também saber sobre quais os outros, a gente falou bastante de como seria uma reforma ideal, mas neste texto que está em discussão agora, da reforma tributária, quais os outros erros que você apontaria? Principalmente os que vão afetar, de repente, a classe C. O ex-secretário da Receita, Everaldo Maciel, inclusive, falou sobre isso, a questão do desconto simplificado, né, da declaração simplificada que deve mudar. Queria saber um pouco disso, de você. Como que você pode explicar para a gente? Tá, a proposta do imposto de renda, ela tem um acerto, tá? A gente não pode... Tem um acerto, que o relator não mexeu, pelo menos até agora. Tá. Onde o relator mexeu, né? Uma análise muito rápida, né? Uma apertada síntese do relatório. Onde mexeu, ele piorou. Certo? Onde mexeu, piorou. O projeto até caminhava, e a gente tem que admitir, até caminhava numa direção correta. O que é que eu chamo de direção correta? Tributar lucros e dividendos, que desde 1996, no governo Fernando Henrique, desonerou. Certo? Ou seja, renda de capital proveniente de lucros e dividendos das empresas não é tributado, e renda de salário é tributado. Né? Fazendo o imposto de renda no Brasil, um imposto não sobre a renda, mas um imposto sobre salário. E a Constituição não fala que o imposto de renda é sobre o salário. O que ele diz é que o imposto é sobre renda e proventos de qualquer natureza. Esse é o texto constitucional. Qualquer natureza. É renda. Tributa. Certo? Então, nós defendemos que a tributação, mesmo com o acerto da volta da tributação de lucros e dividendos, nós defendemos que essa tributação de lucros e dividendos, ao invés de ser uma alíquota única, ela seja uma alíquota progressiva na tabela do imposto de renda, como as rendas do trabalho. Essa é a primeira questão. Segunda, mexido pelo relator, que foi a retirada do benefício para tentar diminuir o prejuízo, né, para os cofres da União, que vai prejudicar a política de vale alimentação e vale refeição. Outro erro, esse é originário do projeto e o relator não mexeu, que é o desconto simplificado. Ele vai pegar uma faixa de renda de trabalhadores de classe média, né? Vai pegar essa faixa, porque para poupar os de cima. Nós defendemos que haja novas alíquotas além do 27,5%. Ó, vocês terem uma ideia, a alíquota teto no Brasil, do imposto de renda, é 27,5%. A alíquota máxima.
Nos Estados Unidos, a gente gosta de usar o exemplo, porque essa turma do Bolsonaro adora bater com a norte-americana. Pois é, lá a alíquota teto do imposto de renda 39%, 39,6%. No Chile, que o Guedes adora o Chile, a alíquota máxima do imposto de renda no Chile é 40%. Na Colômbia, aqui perto, 33%. E o Brasil é 27,5%. Então, isso tem que alterar. A gente tem que... Outra coisa, a faixa de isenção. A gente defende 3 salários mínimos, ao invés de 2.500, como propôs o governo, que já ampliou, mas a gente defende 3 salários mínimos, ou seja, 3.300. Mas condicionado a gente criar 2 novas faixas acima do 27,5%, que é de 35% e 40%. Entendi, para conseguir compensar perfeitamente. Charles Alcântara, presidente da FENAFISCO, Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Charles, muito obrigada pela participação, foi ótimo a conversa, prazer imenso falar contigo aqui no Revista Brasil TVT e até uma próxima oportunidade. Muito bem, muito obrigado, fico à disposição, tá? Então, colocar o pobre no orçamento e o rico no sistema tributário. Enfim, Maravilha. É isso aí, valeu. Abraço, Charles. Abraço. Um abraço.